Opa, tudo bem? Eu sou Alex e seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série de transporte público, aonde nesse episódio vamos comentar um pouco sobre o transporte público de uma cidade, como que a gente pode fazer e aplicar tudo ele, como geralmente eu costumo pensar aqui e desenvolver essa parte do transporte. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, então se tiver qualquer dica, sugestão, sempre será bem-vindo no campo dos comentários para estar agregando nesse conteúdo. Qualquer coisa a gente pode fazer um outro vídeo revisando, adicionando mais pontos, conforme for ficando a sugestão de vocês nos comentários. No primeiro episódio dessa série, nós dividimos o transporte público em algumas partes, em 5 no total, aonde a primeira parte a gente já teve um vídeo anterior a esse que foi comentando o transporte de uma região a outra, de uma cidade a outra. Agora nesse episódio nós vamos comentar sobre esse transporte dentro da cidade. E os outros temas daquele primeiro vídeo, eles vão vir em vídeos separados no futuro. Então aqui a ideia vai ser pegar uma dessas cidades aqui e a gente fazer o transporte aqui dentro. Eu vou usar essa cidade para tentar exemplificar o que eu quero comentar sobre essa parte de transporte público, mas num geral a gente vai olhar uma cidade, uma região e vai verificar o que precisa de transporte público para ela. E aí você pode aplicar isso nas regiões que você vê que precisa do transporte público. Por exemplo, tudo que foi feito aqui a gente pode aplicar numa outra cidade, numa cidade maior, até mesmo numa parte industrial a gente pode aplicar o transporte público. Uma cidade pequena, vamos comentar em cada fato. Mas a identificação do transporte público numa cidade é meio que essencial você ter esse serviço, porque senão os habitantes eles vão depender somente de andar de carro ou de a pé, e isso vai sobrecarregar as suas ruas com os carros. Então o transporte público meio que é essencial para tudo. Você desenvolver uma cidade que não tenha transporte público, ou é uma cidade muito pequena, ou ela vai acabar colapsando e você não vai conseguir progredir no avanço da sua cidade e desenvolver ela como achar melhor. Mas a gente pode verificar a questão de por onde passar o transporte público, que eu acho que é um pouco mais válido de estar comentando. E aí esse ponto é identificar os locais de interesse dos habitantes. E o que seriam esses locais de interesse? Aonde as pessoas querem ir. No jogo, quais são os pontos assim que sempre as pessoas vão estar querendo ir? Primeiramente, escola. Então, sempre onde você tiver uma escola, como por exemplo a gente tem escola aqui, vai ter alunos chegando nela. Então, por exemplo, essa escola tem 1.500 vagas. Vai ter um fluxo de 1.500 pessoas vindo para cá. Então, você ter um transporte público para movimentar essas 1.500 pessoas sem que elas dependam de carro seria muito interessante. Parques também é ponto de interesse, porque os parques, geralmente, esse daqui, por exemplo, a Escalada Apex, ela tem uma recreação e os habitantes, além de eles trabalharem, terem a sua vida, eles vão querer ter o seu lazer. Então eles vão vir nesses locais, então é interessante se ter um transporte ali por perto. Você não vai precisar ter um transporte em frente de cada local, senão você vai começar a criar muitas paradas e aí o transporte vai ficar ineficiente porque ele vai ficar lento. Por exemplo, eu tenho uma instalação aqui e uma instalação aqui. Se eu criar uma parada aqui e uma parada aqui, o seu transporte, seja qual ele for, ele vai vir até aqui, parar aqui, depois vai vir parar aqui. Ele vai ficar um tempo parado aqui e um tempo parado aqui. Então ele já agregou tempo parado no percurso do transporte. Se você coloca uma parada só para esses dois, para cobrir uma área que tem aqueles serviços perto, em uma única parada ele atende vários pontos, então ele vai ficar somente um tempo em um local, não vai ficar dois tempos em dois locais ou em três locais. Então isso também é bem válido de estar comentando ao meu ponto de vista, claro. Então, escolas é um ponto de interesse dos habitantes. Os parques são outros pontos de interesse dos habitantes. Por exemplo, se eu pegar um outro parque que nós temos aqui, ó, um parque municipal grande, tenho mais 3 de recreação ao ar livre. As pessoas querem vir nesse local para ter essa recreação. Um transporte público passando perto desses pontos. Então, um transporte público passando perto desses pontos de interesse é interessante.
Cemitérios também é um ponto de interesse para as pessoas ir, porque ele também gera uma recreação, um bem-estar aqui, ó. É comum você ver pessoas vindo pro cemitério. Por exemplo, esse cemitério que a gente tem aqui na cidade 1, ó, tá vendo que tem algumas pessoas andando por ele? Porque as pessoas vêm aqui, vêm com a intenção de visitar o túmulo do seu ente querido, alguma coisa assim. Então o cemitério gera essa vinda das pessoas até esse local também. Acho que é importante comentar isso. Agora, voltando aqui na cidade 2 aqui, que nós vamos trabalhar nela um pouco, outros pontos de interesse para nós. Locais de saúde, hospitais também é um ponto de pessoas virem até aqui. Por exemplo, nós temos um hospital nessa parte. As pessoas acabam vindo aqui para fazer uma consulta médica, visitar alguém e tudo mais. Tem pessoas andando por aqui, ó, tá vindo do médico, tá vendo a pessoa entrar ali? Então, é outro local de interesse que você precisa cuidar de ter um transporte público ali perto. Delegacia de polícia e corpo de bombeiros são locais que eu não vejo as pessoas tanto vindo neles. Então não considero um ponto de interesse para as pessoas se deslocarem até esse local. É mais um serviço que é prestado por aquele estabelecimento. Outro ponto de interesse que você pode ter na sua cidade é o serviço de correio, porque como o serviço de correio é uma instalação, vamos colocar ela aqui, que serve para transportar mercadorias numa certa região, as pessoas vêm até os correios para deixar alguma mercadoria, para buscar uma mercadoria que chegou para ela. Porém, o correio, ele tem uma coisa interessante, que aqui na parte de comunicação aqui, você pode colocar caixas de correios, que faz com que as pessoas não precisem vir até o correio. Se eu colocar uma caixa de correio aqui, por exemplo, a pessoa que mora nessa região aqui, onde a gente colocou essa caixa perto, ao invés dela vir até aqui deixar a mercadoria ou coletar uma mercadoria que chegou para ela, ela vai vir nessa caixa. E aí o que vai trazer a mercadoria até aqui é o carro do correio. Os correios, ele pode ser um ponto de interesse, mas tem como você contornar essa situação, distribuindo várias caixas pela sua cidade. Outro ponto de interesse também que pode ter na sua cidade, universidades. Se a gente for considerar que eu tenho uma universidade com 15 mil alunos de capacidade, eu tenho universidade aqui, ó, também com mais 15 mil alunos de vagas, eu tenho faculdades que têm 10 mil vagas, é um número grande de pessoas que podem chegar nesse local. Então, se você tem uma instalação dessa ligada na sua cidade, o transporte público passando aqui por perto é muito interessante. Por exemplo, se eu colocasse uma faculdade aqui, vamos usar essa faculdade como exemplo e vamos colocar ela nessa cidade aqui para ficar um pouco longe da outra que a gente já tem lá. Vamos falar que o espaço dela é aqui. As pessoas dessa cidade tendo um transporte público para passar perto dessa faculdade é muito bom, porque ela tem 10 mil pessoas podendo chegar nesse local, tirando o número de funcionários ainda. Aqui tem 15, mas tem instalações que tem 100 funcionários. Então você já tem um deslocamento de mais 100 pessoas. Então um transporte público passando perto dessa faculdade ou universidade é muito válido. Outro ponto de interesse, os comércios. Eu acho que até o mais válido deles é o que você vai ter mais na sua cidade. Se você tem bastante comércio, como a gente tem aqui na avenida, as pessoas precisam vir até esse estabelecimento para fazer a compra, para adquirir alguma coisa. Então, o deslocamento de pessoas andando em busca desse comércio, ele existe. Uma pessoa aqui, ou ela está chegando em algum lugar, ó, essa daqui, por exemplo, ó, ela está vindo em algum estabelecimento. Se eu clicar no habitante, clicar nesse ícone aqui, ó, ele vai me mostrar a rota que essa pessoa está fazendo. Ou até mesmo se eu clicar no estabelecimento aqui, ó, ele também mostra a rota de carros. Esse carro vai vir aqui, por exemplo, ó, ele vai virar, ele está seguindo essa rota. A linha verde é a rota que os cidadãos estão fazendo, ó. Esse cidadão está vindo nesse estabelecimento e os outros também, ó. Esse estabelecimento aqui, ó, eu consigo identificar que está vindo pessoas para cá.
Ó, tá vindo uma pessoa aqui no correio aqui, ó. Então, o comércio é um local que sempre vai ter pessoas interessadas a chegar nele, ó. Aqui também tem uma pessoa que vai vir por esse caminho. Por exemplo, ó, o centro de basquete aqui, ó, ele também, ó, dá para mim conseguir ver as pessoas vindo para esse local. Então é interessante, por exemplo, eu posso identificar que nesse centro de basquete, ó, tá vindo pessoas dessa região, ó. Tá vindo caminhos daqui, ó, vem pessoa desse parte do mapa aqui para vir até esse local. Aqui também, ó, todas essas linhas verdes são isso. Inclusive, ó, tem pessoas que vêm da plataforma ou estão saindo lá do parque para vir nessa plataforma para ir para outras regiões. Então, esse recurso dessa seta aqui, ele vai servir para você identificar da onde vêm as pessoas, até mesmo para você pensar por onde precisa passar o transporte público. E o último ponto aqui que eu quero comentar de interesse das pessoas, que eu acho que é até o mais principal, é onde você vai fazer um hub de transporte. O que é o hub de transporte? É o local que você vai concentrar a sua distribuição de transporte. Os seus meios de se locomoverem pelo mapa podem estar concentrados no único local, que eu acho que é o mais eficiente. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma estação de trem que nós fizemos no episódio anterior, aonde as pessoas vêm nessa estação de trem e vão lá para a indústria, ou vão para a universidade, ou vão para essa cidade. As pessoas vão ter muito interesse em chegar nessa estação de trem. Portanto, ter um transporte público aqui na frente, chegando até esse local, é essencial. Eu diria, não é nem que é necessário, eu acho que precisa ter esse transporte aqui. E se a gente clicar nele usando essa ferramenta, você vai ver que tem pessoas vindo de vários locais para cá. Quando você coloca então um transporte passando aqui na frente, você está ligando um meio de transporte a outro. E aí você está começando a criar esse hub de transporte. Identificando os pontos de interesse das pessoas chegarem, tem que levar em consideração que são pessoas vindo até esses locais. Então, esse transporte público tem que passar por perto das casas dos cidadãos também, para que esses cidadãos eles usem esse transporte para chegar nos pontos de interesse. E aí, quando você vai ver a parte das casas, o interessante é tentar dividir por regiões. Então, se a gente for fazer um transporte público pensando nessas casas, vamos dividir ela, por exemplo, em 4 partes. Você gera aqui uma divisão de 4 quadrantes aqui e você pensa, eu vou colocar um transporte público pensando nessa região dos cidadãos morando aqui, outro transporte público pensando na outra região que os cidadãos vão estar morando e assim por diante, pensando em cada região. Porque os cidadãos eles vão estar morando na sua casa, mas eles já estão com uma predisposição de ir andando até os locais de interesse quando você não tem transporte público. Então, a pessoa que mora aqui, ela já vai ter que vir andando até essa quadra de basquete aqui. Se você coloca um transporte público pensando em ela passar aqui por perto, ela vai andar um pouco menos para usar o transporte. Esse transporte vai levar a pessoa até a quadra de basquete, ela vai caminhar um pouco a menos, desde que o transporte seja mais rápido ela chegar do que ir andando até lá. Então, por exemplo, a pessoa que mora aqui, ela não vai acabar optando por pegar um transporte que passa nessa região para chegar aqui do lado, mas ela vai optar em pegar o transporte público que passa aqui perto dessa região para ir lá naquela escola, que já está um pouco mais distante. Então, o transporte público aqui nesse caso serviria mais para levar até lá. Aqui, por exemplo, as pessoas que moram nessa parte aqui, por mais que eu divida em quadrantes, com certeza elas vão ter bastante interesse em chegar nessa estação de trem. Então, um transporte público pensando em pegar essas pessoas dessa região e trazendo até aqui é muito válido. E aí, para começar a fazer alguma coisa de transporte público, que geralmente acontece na cidade, os seus pontos de interesse é muito provável que você sempre coloque ele ou em avenidas ou próximo das avenidas. É muito provável que isso esteja acontecendo na sua cidade.
Então, usar as avenidas para fazer o transporte público sempre é muito válido e quase sempre vai cobrir tudo o que você precisa. E é baseado nisso que eu costumo fazer o transporte público sempre nas avenidas. Então, quando vai construir uma cidade, eu passei um pouco disso lá na minha série de Cities Skylines, quando eu comecei a fazer o nosso mapa, eu usei uma avenida pequena e depois eu precisei aumentar aquela avenida para ter uma linha de bonde, que é o que eu acho mais eficiente, a gente vai falar em breve. E aí eu precisei destruir as coisas. Então, se você está começando uma cidade, eu acho bem importante e válido você usar sempre avenidas largas, ou a de 6 faixas ou a de 8 faixas, mas no mínimo a de 4 faixas. Então, se você vir aqui na parte de avenida, essas de 4 faixas aqui é o mínimo. Então, ao invés de você usar bastante ruas ou outras opções, no mínimo essa, mas eu já te falaria para você, faz a de 6 faixas que vai ficar melhor de você aplicar o transporte público e não vai atrapalhar tanto o andar dos carros, né? Pode observar aqui, ó, enquanto eu comentava, quantas pessoas andando e elas estão vindo tudo para cá. Eu acredito que quando a gente terminar esse episódio, esse número de pessoas andando aqui ele vai diminuir bastante. Depois, se eu lembrar, vamos voltar e dar uma olhada nessa parte aqui. As avenidas, como eu estava comentando, se você conseguir já começar com avenidas largas, é bem interessante. E aí, vindo então para começar a construir realmente, o que eu acho mais eficiente de ter nessas avenidas é o bonde. Eu acho que ele é o mais eficiente pelo fato que é um transporte rápido e com grande capacidade de pessoas andar nele. Então vamos colocar aqui uma garagem de bonde para começar a falar um pouco sobre ele. Na verdade é um pátio de bonde. Esse pátio ele serve para ter os bondes na sua cidade, é como se fosse uma garagem aqui onde os bondes vão sair, vão fazer manutenção principalmente. Então você precisa ter um pátio de bonde ligado à sua linha de bonde, e aí para você colocar ele ligado aqui, você pode simplesmente colocar aqui na avenida. Então essa instalação ela tá aqui, ela precisa ter água e energia para funcionar, e você tem da onde surge os bondes para funcionar e você conseguir criar as linhas. Tem melhoria de quantidade de veículos. No total, você vai chegar a ter 15 veículos por pátio. Se você tem uma cidade muito grande, no mínimo 2 dessas você vai precisar, tá? Talvez até 3. Então, reservar um local pensando em ter 2 ou 3 instalações dessa, dependendo do tamanho da sua cidade, é bem válido, tá? Vamos começar aqui com uma, mas daí, dependendo do número de linhas, como eu estava comentando, você vai ter que ter mais dessa instalação. E aí, você vai precisar fazer para ele funcionar os trilhos de bonde. Então, se a gente vir aqui na parte do transporte público, a gente tem o trilho de bonde duplo e o trilho de bonde de mão única. Esse mão única eu quase não uso, tá? Eu não vejo nem muito sentido para ele. Você tem que planejar um local pensando geralmente que esse bonde ele vai vir do ponto A ao ponto B, mas ele vai ter que voltar por algum outro local. Então, por exemplo, você vai ter que fazer alguma coisa voltando daí. Então você consegue fazer que o bonde venha daqui e vá para lá. Depende muito de onde você vai aplicar isso. Eu muito pouco uso esse tipo de opção de trilho de bonde, tá? Mas tem a sua aplicação, vai depender muito do seu local. E por que que eu uso pouco esse tipo de trilho de bonde, né? Porque trilho de bonde duplo, que é esse daqui, se a gente colocar, você vai perceber que primeiramente ele não tem uma seta indicando a direção que vai, por quê? O bonde que for andar aqui, ele consegue chegar aqui e ele consegue voltar por esse trilho. Então eu julgo que esse daqui é o mais eficiente a aplicação dele. Vai fazer com que o bonde vá e volte por um único trilho. Esse daqui eu julgo que é o mais eficiente. Você pode construir os trilhos de bonde, você pode fazer um circuito de bondes todo independentes, mas como eu comentei, o mais eficiente é que ele passe pelas avenidas. E aí você pode atualizar aqui o substituir do jogo e usar esses trilhos de bonde, os dois aqui. Eu vou fazer toda essa parte com trilho de bonde duplo, mas o mesmo pode ser feito para o trilho de bonde de mão única. Você pode atualizar aqui e colocar esse trilho na sua avenida.
Então agora essa avenida tem o trilho de bonde passando por ela. Inclusive já fez a ligação com a nossa garagem aqui. E aí com isso a gente começa a adicionar o bonde passando pela avenida. Você poderia, por exemplo, construir um trilho de bonde aqui paralelo à avenida. Então eu poderia ter aqui um trilho de bonde passando por aqui pelo lado. E aí eu não ocuparia o espaço da avenida. Mas tem que ser um canto mais bem planejado, porque chegou aqui, por onde eu vou continuar esse trilho de bonde para ir até lá? Aí você vai ter que construir pensando como se fosse a construção de uma rua. Eu fiz algo assim lá na minha série de Cities Skylines, onde eu fiz um trilho de bonde passando a beira-mar para usar esse conceito aqui também, caso tenha curiosidade de ver, mas lá foi pensando no trilho de bonde separado da avenida. Aqui, essa cidade, eu planejei toda ela pensando que o trilho de bonde vai estar pela avenida, então eu vou fazer essa aplicação aqui, mas queria comentar dessa aplicação paralela à avenida que é possível também. Eu vou tirar ele daqui só para não ficar o alerta ali de linha desconectada, mas uma coisa interessante também de comentar que quando você faz essa linha fora aqui, ó, deixa eu voltar a colocar ela, a sua garagem tem que conectar aqui. Então eu poderia colocar um pátio ligado a esse trilho de bonde aqui separado, por exemplo. Poderia fazer isso daqui, né? Mas o pátio pode ver que ele não tem conexão com rua. Então está faltando a possibilidade dos funcionários chegarem até essa instalação. Ela vai acabar não funcionando, você tem que pensar nisso também. Não vai ter água e nem energia elétrica também funcionando para essa instalação estar em funcionamento. Então, se você for fazer uma linha separada, pense que ao menos no pátio de bonde você tem que ter uma rua passando. Inclusive, você pode usar aqui uma rua de pedestres, tá? As ruas de pedestre funcionam também para você conseguir conectar essa situação. Então aqui, ó, por exemplo, existe a possibilidade das pessoas chegarem a essa rua de pedestre. Ela também consegue trazer água e energia para essa instalação e ela vai funcionar. Uma outra coisa também que eu percebi quando eu fiz a minha linha de bonde separada é que essa rua de pedestre você consegue colocar linhas de bonde nela. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma rua de pedestre, mas se eu vim atualizar ela também consegue colocar. Então eu tenho uma rua onde as pessoas podem andar e o bonde pode passar. Isso é bem interessante. Até indico, se você for fazer uma linha de bonde separada, seria mais interessante se fazer dessa forma. Por quê? Se eu tenho essa linha aqui, ó, passando nessa rua de pessoas, as pessoas precisam chegar até as paradas aqui. E aí quando você tem essa rua atualizada com o bonde, você pode fazer uma conexão de pedestres aqui, ó. E aí você gera um caminho que a pessoa saia da avenida ou da rua e chegue até o bonde. Então, quando a gente vira colocar a parada, tá vendo que a parada ficou bem na rua de pedestre? Ela nem precisou girar a plataforma de parada que ela geralmente cria quando você coloca numa avenida. E aí fica uma construção bem bonita ao meu ponto de vista, tá? Fica bem legal o bonde passando por aqui. Eu até devia ter feito dessa forma lá na minha cidade, eu fui ver isso somente depois, mas é uma opção interessante caso você não queira fazer na avenida direto. Voltando então para a parte das avenidas aqui, o que acontece? Quando você atualiza a avenida, você percebeu que a avenida houve uma modificação aqui nela? Então, anteriormente a avenida tinha 6 faixas, agora ela tem somente 4 faixas, 2 de cada lado, porque a faixa do meio ela saiu para entrar os trilhos de bonde. A gente agora tem somente 2 faixas para ir e 2 faixas para voltar. E como que fica aqui, tá? As avenidas, quando eu comentei que o ideal é você ter no mínimo 6 faixas, quando você usar as avenidas de 4 faixas, eu vou colocar aqui um trecho pequeno com as opções para ir mostrando, mas aqui, ó, eu tenho essa avenida de 4 faixas, se eu atualizar ela, eu tenho aqui as duas opções.
eu tenho aqui as duas opções de avenidas com 4 faixas para mostrar. Essa opção que tem um canteiro no meio são geralmente as opções que eu acho melhor para colocar o bonde, porque quando você atualiza esse tipo de rua, o bonde vem aqui para o meio da avenida. E perceba que essa avenida de 4 faixas agora virou somente uma de cada lado, então ela virou uma avenida de 2 faixas. Teoricamente é uma rua comum agora, ela deixou de ser uma avenida, então essa avenida de 4 faixas, para você atualizar ela para bonde, eu já não acho tão ideal, por isso que a de 6 faixas eu acho melhor. Já esse outro tipo de avenida de 4 faixas, você também vai conseguir atualizar o bonde, mas como ela não tem um canteiro no meio, pode ver que ela colocou uma linha de bonde de um lado e uma linha de bonde do outro lado. Ela não desfez as 4 faixas, aqui ainda continua 4 faixas, mas essa opção onde tem o bonde vai existir a possibilidade de ter carro e ter bonde passando por ela. Isso eu já não acho tão ideal, porque você vai ter uma disputa de veículos. E aí, se é uma avenida muito movimentada, você vai ter muitos carros e os carros vão acabar segurando o bonde para passar por ela. Portanto, o seu bonde vai acabar demorando mais para chegar nos pontos e vai ficar um pouquinho mais ineficiente. Por isso que eu acho melhor a opção com o canteiro no centro, porque não tem disputa de carros e bonde passando pelo mesmo local. E aí, se a gente vir para as avenidas maiores, geralmente a de 6 faixas vai atender bem ter o bonde, porque vai voltar a ter 2 faixas. Então essa avenida com um bonde no centro é a mesma coisa do que essa avenida sem o bonde, porque tem 2 faixas de cada lado. Mas se você tem um local com muito movimento, você coloca uma avenida de 8 faixas, porque quando você atualizar para o bonde, a sua avenida vai ter 3 faixas, então é uma quantidade muito boa de faixas. Essa daqui é a maior opção que tem no jogo, e se você usar avenidas de mão única, aqui a gente tem vias de 6 faixas com mão única. Quando eu colocar o bonde vai estar aqui do lado, ó. Vai ter uma linha de bonde vindo aqui. Nesse caso, como a avenida é mão única, o bonde também vai ser mão única, tá? Ele só vai ter um sentido. Tá vendo que adicionou só um trilho aqui? Então, se você for fazer uma avenida de mão única, aqui eu tô usando 6 faixas, é muito, né? Você vai ter que ter uma indo, outra voltando, e você vai ter que adicionar o bonde nas duas, tá? Para ter bonde indo e bonde voltando. Então isso daí também é importante comentar. Uma outra coisa para comentar também em relação à colocação dos bondes é que em estrada você não consegue colocar bonde, tá? Se você pedir para atualizar a estrada, não tem possibilidade. Então, se você tiver um trecho de estrada na sua cidade, você não vai conseguir passar o bonde por ela. Então, você teria que fazer a linha de bonde do lado dela, no caso, né? Poderia passar aqui do lado. Também é uma coisa interessante de comentar. As ruas aqui normais, que tem 2, 3 faixas, você também consegue colocar o bonde, tá? Você tem essa possibilidade, mas daí vai virar a mesma questão dessa avenida, onde a gente vai ter o bonde disputando espaço com os carros. Então, se eu pedir para atualizar essa rua aqui, ó, essa rua que tem uma mão indo e uma mão voltando, eu tenho o bonde dos dois lados. Se eu fizer uma rua de 3 faixas aqui, por exemplo, pedir para atualizar ela, vamos colocar ela aqui, vamos atualizar ela agora. Eu atualizei uma faixa com bonde, a outra faixa ficou uma livre aqui, aí depende da sua aplicação. Mas eu já adianto que colocar bonde em ruas eu não costumo fazer, porque eu acho um transporte eficiente para ele ter na avenida, principalmente nessa condição que fica o bonde sem disputar espaço com o carro, e o bonde passando por rua, ele vai gerar essa disputa de espaço com o carro, e aí eu costumo evitar. Então, nessas ruas eu não vou ter o bonde passando, só pela avenida. Então, dito todas essas aplicações aqui de bonde, eu vou agora atualizar algumas avenidas aqui para linhas de bonde, para a gente começar a traçar as rotas, tá? Então já volto em breve. Então, atualizada aqui a maioria das avenidas
com as linhas de bonde e coisas interessantes a comentar. Primeiro, rotatória, você não consegue colocar bonde, tá? Isso daqui é bem ruim para nós. Se eu vim aqui com essa avenida chegando e tentar colocar na rotatória o bonde, ele não consegue, ó, tá vendo que ele não deixa gerar ali? Porque ele não vai conseguir gerar essa conexão daqui para lá. E aí, ou você opta por tirar a rotatória, ou você opta por passar o bonde de uma forma diferente. Aí você teria que, por exemplo, fazer uma saída do bonde para cá, que vem aqui, aí conecte dessa forma aqui, provavelmente. Uma conexão bem esdrúxula aqui, né? Então você conseguiria que o bonde saísse daqui e viesse para lá. Geralmente você vai ter que fazer alguma coisa tipo assim, ó, passando de lado. Que aqui eu tenho a construção, mas alguma coisa dessa forma que você acabaria fazendo para ligar na rotatória. Eu comecei colocando as rotatórias pensando que não tinha transporte público na cidade e a rotatória seria importante nas entradas. Agora que eu estou adicionando transporte público, as avenidas vão ficar com um volume de carro um pouco menor e as rotatórias vão acabar perdendo um pouco da necessidade, porque elas estão aqui somente para tirar o semáforo. Então eu vou acabar tirando umas rotatórias aqui para facilitar a construção das linhas dos bondes, aí eu consigo conectar, mas ele vai gerar um semáforo aqui que não vai ser tão interessante. E eu também já comentei também que essas rotatórias aqui, elas são muito estranho o funcionamento. Até no Cities Skylines 1, essas rotatórias, você tinha que usar um mod, eu acho que era Roundabout, algo assim, o nome do mod, para fazer elas funcionarem bem. Me dá a impressão que os carros não aproveitam bem as faixas das rotatórias. Então, o ideal é acabar tirando mesmo. Eu costumo não usar rotatórias ali. Mas eu acabei de pensar numa coisa aqui que eu não tinha levado em consideração, não tinha pensado nisso mesmo, se a mão única funciona na rotatória, né? Eu não tinha cogitado essa possibilidade. Vamos voltar uma rotatória aqui e deixa eu testar isso com vocês. É mesmo assim não dá, né? De mão única eu pensei, será que eu consigo colocar uma mão única na rotatória para ter somente uma faixa aqui? Não. Deixa eu fazer um outro teste, inclusive, só para tirar dúvida, algo que eu não tinha feito ainda. Se eu tiver um cruzamento de avenidas dessa forma aqui, vamos fazer aqui, ó, com essa avenida sem ter a linha de bonde no meio e colocar uma rotatória nela, agora se eu tentar atualizar dessa forma, ele também não faz, né? Ele não entende que a geração seria por essa faixa, né? Então não daria mesmo. Rotatórias não tem como aqui, né? Tentei achar uma solução, mas não deu certo. Então deixa eu só terminar aqui de fazer essa ligação. E outro ponto que eu queria comentar também, ó, que tá vendo que a gente tem a chegada da rodovia até a nossa cidade e aqui tá com rodovia. Como eu comentei, nas rodovias não tem como colocar a linha de bonde. Nesse caso aqui, seria mais interessante que ao invés de ser uma rodovia, a ligação desse ponto para esse fosse de ruas normais. E aí quando você tiver a situação de rodovias, mas ver que aquele local seja interessante ter um trilho de bonde passando, talvez avaliar se ao invés de ser uma rodovia, ser uma rua normal, seja bem válido. Então se você tiver uma parte parecida com essa daqui, que tem uma rodovia na sua cidade, você vê que é importante passar o bonde por essa parte, provavelmente trocar essas ruas por ruas normais seja interessante. O único impacto aqui é que a velocidade que você consegue percorrer nas rodovias, que é de 70 milhas aqui, ou 70 quilômetros, não me lembro qual que é a unidade que está usando nesse valor, ela vai diminuir para 45 e, se não me engano, nas ruas são 30, a velocidade que os carros podem transitar. Então no meu caso aqui eu vou atualizar essa rodovia para ruas e aí a gente tem a possibilidade de passar o bonde por ela. Vamos fazer aqui com 3 faixas, vou manter o número de faixas por uma questão de matemática das faixas, né? Mas aqui vai ter 2. Tá feito aqui, né? Deixa só eu tirar os semáforos dessa parte que não tem necessidade, para não ter problema de
carros ficarem parando. E aqui, por ser ruas de mão única, eu vou usar o trilho de bonde de mão única para fazer ligação desse ponto até aquele lá. E aí ficar somente o bonde indo por esse lado e voltando por esse lado. Mas perceba na hora que eu atualizar aqui o problema que vai gerar, que é esse bonde vai vir nessa faixa da direita. Eu não sei se tem a possibilidade, eu nunca encontrei no jogo, desse bonde ficar aqui no meio, de ele ser essa faixa. Por que eu acho que não cria isso? Porque o jogo entende que esse é o lado que os pedestres vão estar passando e você vai conseguir colocar a parada do bonde. Se eu tentar colocar uma placa desse lado aqui, ó, ele não conecta, ele não encontra o trilho, ele só vai deixar eu colocar essa parte. Por isso que eu acredito que não consiga alterar a faixa que o seu bonde está passando. E aí, se eu vim atualizando aqui agora, o bonde vai sair dessa faixa para cá e depois vai voltar para a faixa mais à direita. Essa aplicação que eu estou fazendo aqui, tá? Ela é bem ruim. Por quê? Nós estamos criando um conflito de quem quer sair por essa saída aqui, ó, o bonde passar. Então, se a gente for ter um movimento grande de carros saindo por aqui e um número de bonde querendo passar por aqui razoável, os bondes sempre vão estar atrapalhando os carros saírem. O ideal mesmo nessa parte aqui seria, primeiramente, eu atualizar tudo isso para a avenida igual a essa, para o bonde ficar no meio e não atrapalhar a saída dos carros. Inclusive, para manter a matemática de faixas aqui, o ideal seria a gente usar a avenida de 8 faixas e aí passar o bonde pelo meio para a gente ter 3 faixas e uma dessas faixas ser a saída ou a entrada. Então isso é bem interessante. Seria o ideal a se fazer aqui, tá? Eu só não vou fazer por uma questão de tempo aqui mesmo do vídeo, tá bom? Outras coisas interessantes aqui para comentar nesse trilho de bonde de mão única é que eu tô tentando atualizar aqui, ó, e eu não consigo. Por quê? Porque ele tá entendendo que o sentido para fazer esse trilho é só de quem vem de lá para cá. E eu não estou conseguindo colocar aqui. Ou eu espero que a seta ali atualize para colocar, ou se eu, primeiramente, né, se eu clicar com o botão direito, ele vai desfazer por onde eu passei o trilho, mas se eu clicar e segurar, por exemplo, que eu clicar e segurar e arrastar o mouse para um lado ou para o outro, ele determina o sentido. Então, se você não estiver conseguindo colocar ali, como eu não estou conseguindo aqui, se eu clicar e segurar e arrastar o mouse, aí ele vai atualizar. Isso daí também é uma coisa interessante para estar comentando. Isso serve para outras coisas também. Vai ter algumas outras aplicações que você vai acabar percebendo que clicar e arrastar vai determinar o sentido daquilo lá. E aí você vai conseguir colocar. Agora, para a criação das linhas, nós vamos ter que colocar os pontos para determinar aonde vai ficar cada parada. Então, na ferramenta aqui de bonde, a gente tem o ponto e aí você vai só posicionar ele no seu trilho de bonde. Quando você colocar o ponto, ele vai criar uma plataforma, que é onde as pessoas vão estar nessa plataforma. Como a gente está usando o bonde no centro, é válido comentar que as pessoas vão precisar passar pelas faixas de pedestres. Essa faixa aqui vai ser bastante importante. Se é um local muito movimentado de carros, é interessante você manter o semáforo. Se é um local que não tem tanto carro passando, você poderia até tirar o semáforo, mas a faixa de pedestre ela vai precisar se manter. Eu vou deixar a princípio tudo com semáforo, tá? E faz a avaliação dependendo da aplicação na sua cidade. E aí, para colocar esses pontos por toda a avenida, você vai precisar entrar naquela primeira questão que eu comentei no começo do vídeo, que é os pontos de interesse. No meu caso aqui, vamos colocar uma parada bem aqui, porque eu tenho o parque e tenho a escola, então aqui é um ponto de interesse. Outro ponto de interesse que eu tenho uma escola aqui, ó. Eu vou colocar uma parada bem nesse local, porque a pessoa vai conseguir descer aqui e vai chegar nesse ponto de interesse. Outro ponto de interesse que eu tenho nessa região, esse local aqui, ó, é uns escritórios, então tem um certo trabalho nele. As pessoas precisam vir trabalhar nos escritórios da mesma forma que as pessoas precisam vir no comércio para comprar os produtos. Então, aqui também se torna um ponto de interesse. Então, vamos colocar uma parada
por aqui também. A primeira linha de bonde que eu estou fazendo é pensando nessa parte. E aí, determinado ponto de interesse, a gente vai notar, por exemplo, as pessoas que moram aqui, elas teriam que vir andando ou até esse ponto ou até aquele ponto. É muito longe. Ela vai acabar não usando o transporte público, porque se ela precisa sair daqui para andar aqui e pegar um bonde, ela vai acabar andando até aqui para vir nessa estação, por exemplo. Então ela não vai usar o transporte público. Já se eu colocar um ponto bem próximo desse local de residências, nós vamos ter aqui um ponto próximo que essas pessoas daqui vão poder vir nesse local e aí elas vão poder pegar o bonde, por exemplo, para vir trabalhar ou vir para a estação de trem, que é um ponto de interesse, vir para a escola, para chegar nos pontos de interesse. A mesma coisa vale para quem está aqui. Se eu colocar um ponto de bonde bem aqui na nossa avenida, por exemplo, nós vamos ter as pessoas que estão morando aqui podendo chegar nesse ponto para vir nessa estação. É interessante. Porém, perceba que a gente tem um ponto aqui e um ponto aqui que já é perto dessa região. Você colocar muitos pontos de bonde, por exemplo, eu vou colocar um ponto aqui porque vai atender essa região, um ponto aqui porque vai atender essa região e um ponto aqui porque vai atender essa região. Vai criar a mesma situação que a gente tem aqui. 1, 2, 3 pontos muito perto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou colocar um ponto somente aqui no meio, porque quem mora nessa parte maior aqui vai conseguir chegar aqui. Nesse caso, por exemplo, a gente poderia repensar um pouco esse ponto aqui, ó. Se eu colocar esse ponto, ao invés de colocar desse lado da avenida, eu colocar desse lado aqui, no meio desses dois pontos de interesse, eu vou estar atendendo quem quer vir nesse local, mas dessa região vai ficar um pouquinho mais perto de chegar. Interessante avaliar esse ponto também, tentar minimizar o tanto de parada para não ter aquela questão do bonde ficar parando em vários locais, passando mais tempo parado do que rodando. E aí você vai aumentar o tempo da pessoa dentro do bonde, que vai acabar desincentivando a pessoa a usar esse bonde. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar uma parada aqui, porque nós temos algum comércio e escritório nessa parte. Eu não vou colocar porque a pessoa vai poder descer aqui e vir andando aqui. No Cities Skylines 2 eu estou notando que as pessoas elas têm mais disposição para andar de um lado ao outro do que usar o carro. Lá no Cities 1, as pessoas muito facilmente pegavam o carro para ir nos locais. Aqui, as pessoas estão tendo uma disposição maior para ir nos locais perto andando, ao invés de usar o carro. Isso ajuda bastante não ter os engarrafamentos na sua cidade, tá? Eu estou notando bastante isso. Então, a pessoa descer aqui e vir andando até aqui, para ela não é um problema isso. Do mesmo jeito que a pessoa sair daqui e vir andando até aqui também não é um problema para ela. Então, entender as distâncias que as pessoas estão dispostas a andar é bem interessante. Então, eu fiz uma primeira linha aqui e nesse lado aqui também, nós temos também as avenidas com o bonde. Eu tenho uma avenida aqui, nessa parte também e nessa parte aqui também, com o bonde. O ideal aqui é a gente ter o bonde passando por essa avenida. Mas um cuidado que tem que ter aqui é que quando for criar a linha de bonde, não pensar numa linha de bonde que precise atender toda a sua cidade com apenas uma linha. Você pode fragmentar, criar vários segmentos de linhas para atender regiões diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente pode ter uma linha de bonde atendendo esse lado, a gente pode ter uma segunda linha de bonde atendendo quem vem daqui, passando por essa região aqui, para chegar nesse ponto, por exemplo. Eu posso ter uma terceira linha de bonde atendendo essa região aqui. E aí você vai ter que ter o cuidado de uma linha acabar se comunicando com a outra. Então, por exemplo, nós temos essa linha aqui, eu faria uma segunda linha no nosso caso, com um ponto final aqui. A linha de bonde ela vai começar aqui, aí nós continuaríamos pela avenida, eu vou fazer uma parada em frente ao centro médico, e nessa avenida aqui eu tenho uma escola no fim, então eu vou fazer uma parada perto da escola.
mas perceba que a distância dessa parada até essa parada ficou longa, porque nós temos aqui um comércio, inclusive nós temos uma quadra de basquete nesse ponto aqui. Ela está aqui, ó. Então distribuir, por exemplo, mais uns 2 pontos nessa parte não seria uma má ideia. Colocar um ponto aqui e colocar um outro ponto aqui seria interessante. E colocando esses pontos aqui, uma coisa também que eu quero comentar, que aonde você vai colocar o ponto, é interessante dar uma olhada, por exemplo, na minha situação. Eu coloquei ele aqui porque eu já tenho uma rua aqui, eu já tenho uma rua aqui, já tenho um semáforo por causa disso aqui, um semáforo por causa disso aqui. Então, para as pessoas chegarem nessa plataforma, eu já tenho as faixas aqui, eu não estou alterando tanto. Se eu colocasse essa parada, por exemplo, aqui, ó, o que eu iria gerar? Um outro semáforo nessa parte aqui, ó. E eu não preciso, eu posso só deslocar um pouco ao lado a minha parada e eu não gero um outro semáforo para que as pessoas acessem ela. Então, o local de colocar o ponto de ônibus também é interessante dar uma olhada nessa questão, tá? Por isso que eu coloquei a parada aqui, porque ao menos em um dos lados eu tenho a faixa de pedestres. Por que eu não coloquei aqui, onde eu já tenho dos dois lados? Porque ia ficar muito perto do hospital. Então eu optei por afastar um pouquinho do hospital essa parada. Então nós temos aqui, ó, uma linha que vem daqui até aqui. Eu poderia continuar essa linha vindo para cá. Eu poderia continuar essa linha vindo para cá, porque nós temos a avenida chegando até aqui. Aí você vai avaliar conforme a sociedade precisa. Ou eu poderia fragmentar em mais uma parte essa linha. Eu poderia fazer uma terceira linha aqui, né? Nós teríamos 1, 2, 3 linhas e uma quarta linha aqui. O que é interessante você considerar quando você está fragmentando as linhas, quando você está dividindo as linhas? É que no final dela, uma linha fique próxima da outra. Então, essa linha que começaria aqui, por exemplo, ela viria até aqui, a pessoa poderia descer nesse ponto, ir andando até aqui, pegar um bonde aqui para ir até lá, ela iria descer nesse ponto e aí ela poderia ou pegar o bonde aqui para chegar nesse local ou usar a estação de trem, né? Então, o começo e o fim de uma linha é interessante você estar sempre deixando uma próximo da outra. Então, por exemplo, esse local aqui, ele está virando como se fosse um hub de bondes. Você poderia até, por exemplo, dando algumas ideias aqui, fazer uma quadra com várias linhas de bonde chegando como se fosse um terminal de ônibus e distribuir esse bonde para outras regiões do seu mapa, para outras regiões da sua cidade, na verdade. Seria interessante. Aí vai depender bastante da criatividade de usar essa linha do bonde. Mas o que eu queria comentar é que se você for dividir em várias linhas, é interessante você ter a comunicação de uma linha com a outra. E por que dividir ela em várias partes? Por que não fazer, por exemplo, uma linha que começa aqui, ela vai dar uma volta aqui, vai vir para cá, vai andar aqui, vai voltar, vai vir aqui, vai voltar e vai vir para lá. Conseguiu notar que o trajeto que essa linha está fazendo é muito grande? Vai se tornar uma linha demorada e vai depender também de mais carros nas linhas. Como eu comentei no episódio anterior várias vezes, nada te impede de fazer isso, tá? É possível você fazer isso, não tem problema, o jogo não vai te impedir. Eu prefiro fazer essas linhas mais segmentadas, focando em atender somente as regiões. Então, eu gero um transporte público para essa região, um transporte público para essa e um transporte público para essa região da cidade. E aí as pessoas daqui vão ter mais agilidade, por exemplo, para chegar nessa escola. Porque no jogo eu comecei a notar que, por exemplo, a pessoa que mora aqui, ela vai sempre dar preferência para estudar na escola que está mais perto dela. Se a gente clicar aqui nas rotas das pessoas chegando, tá vendo que as pessoas dessa região estão chegando nessa escola ou as pessoas dessa região estão chegando nessa escola aqui, porque eles vão dar preferência a chegar no estabelecimento que está mais perto, na escola que está mais perto, na clínica médica que está mais perto. Então, ó, somente
de ter uma escola do lado da outra, uma escola está atendendo quem mora desse lado da cidade e a outra escola está mais atendendo quem mora do outro lado da cidade. Então, isso é um indicativo que as pessoas dão preferência para ir nos estabelecimentos que estão mais perto. Portanto, o interesse da pessoa sair daqui e vir até aqui, ele é maior do que a pessoa sair daqui e vir até essa escola. Então eu fazer uma linha longa aqui, pensando que a pessoa daqui ela vai chegar até lá, vai ser uma procura baixa para isso. A procura, claro, ela vai existir, ela vai acabar acontecendo. A pessoa que mora aqui, que essa escola está lotada, ela vai querer ir para outra escola. Então vai ter uma certa procura, mas vai ser tão baixa que eu prefiro que concentre uma linha de bonde para atender só essa região do que fazer uma linha de bonde para atender a cidade inteira. Mas como a procura é baixa para a pessoa chegar naquela região, eu crio maneiras que a pessoa mesmo assim consiga sair daqui, pegar o seu bonde e chegar até lá fazendo a baldeação de uma linha para outra. Principalmente no meu caso aqui, que a nossa estação de trem, ela tá bem nessa posição. Por isso que eu prefiro dividir as linhas de bonde dessa forma. Uma coisa interessante também para comentar, se você for fazer uma cidade do zero bem planejada, pense bem no transporte público. Por exemplo, se essa cidade aqui eu já fosse construir ela pensando no planejamento do transporte público, seria colocar um transporte de trem no centro da cidade, no meio da cidade, e fazer a cidade em volta dela. Então, vou fazer um exemplo aqui, só para mostrar. Eu colocaria uma estação de trem que eu acho interessante colocar, vamos usar essa daqui. As pessoas iriam chegar de outros locais do mapa nessa estação de trem. Essa estação de trem aqui, por exemplo, para conseguir me explicar, vou usar essa rua aqui. A gente teria um transporte de bonde indo em várias direções a partir dela. Então, isso daqui sendo ou avenida ou qualquer outra coisa, né? Seria indo para várias direções a partir dela, pode ser para cá, pode ser outra assim, por exemplo. Aí você faria a construção da cidade em volta. Você faria a construção da cidade aqui em volta, faria um tanto aqui, faria um tanto aqui, faria outro tanto aqui, por exemplo. Por quê? Aqui viraria um hub de transporte que todas essas linhas de bonde se comunicaria nesse local. E a partir desse local, a pessoa se distribui para vários pontos. Então, a pessoa que mora aqui, ela vai pegar um transporte público para chegar, ou se ela quiser ir para esse canto, ela vai fazer a baldeação nesse local que vai para aquele canto. Eu acho essa ideia de construção de cidade bem eficiente para o transporte público funcionar. Mas aqui não é o caso, né? Aqui eu estou fazendo a continuação, eu estou fazendo uma outra divisão. Eu poderia fazer essa linha de bonde vindo até aqui e essa linha de bonde vindo até aqui ou por outro caminho. Eu poderia, por exemplo, transformar tudo isso daqui em avenida, ó, essa parte aqui, e aí eu faria uma linha de bonde saindo daqui, indo para cá, vindo até aqui, chegando nesse local aqui perto. E essa outra linha ficaria aqui. Seria até uma ideia interessante, porque eu concentraria a ligação de uma linha do bonde com a outra perto do transporte de massa aqui. E aí, dito essa questão da criação das linhas dos bondes, a criação de rotas aqui é usando a ferramenta do bonde. Você vai começar a clicar bem no ícone rosa aqui, ó, coloca o mouse em cima que você consegue selecionar bem e você vai criar a sua linha. O que é interessante comentar em relação a isso? Se eu cliquei na placa da direita aqui, como eu coloquei uma placa, uma em cada lado da avenida, eu continuaria a minha rota sempre clicando na placa que está à direita da rua. Porque se eu clicar na esquerda aqui, o bonde vai fazer alguns caminhos diferentes. Por exemplo, aqui eu vou clicar na direita, mas se eu clicar na esquerda aqui, o bonde vai ter que atravessar de um lado para o outro. Então vai ter os carros vindo num sentido e o bonde vindo no outro. Em algumas situações isso pode complicar sua rota, tá? Então eu dou preferência para sempre seguir a rota do bonde no sentido da rua dos carros também. Então eu vou criar uma rota aqui, sempre clicando nas placas à direita, e aí eu vou fazer um circuito aqui de bonde. Ele vai terminar aqui quando a gente clicar na mesma placa que a gente começou a rota. Então agora eu tenho uma linha de bonde que circula nesse sentido aqui, ó. Essa linha de bonde vai funcionar desde que esteja ligado com a garagem, né?
Então, provavelmente aqui começou a sair um bonde. Quando você cria a rota, você vai poder ver ela tanto clicando na placa do bonde aqui. Então, se eu clicar nessa placa, eu consigo ver a linha do bonde e ver os detalhes dela. Nos detalhes, a gente consegue mudar o nome, a gente consegue mudar o custo. Quanto menor o custo, mais incentivo para o cidadão utilizar essa linha, vai ficar mais barato para ele. Você pode chegar até o ponto de deixar grátis. Cuide com a questão do seu orçamento, porque aqui na parte de serviço de transporte aqui, você tem uma arrecadação de taxa para suprir a manutenção e o recurso. Você nunca vai conseguir arrecadar tanto a ponto de manter essa manutenção aqui positiva, esse valor positivo, tá? Então, tentar diminuir essa taxa é bem interessante. Já tem pessoas chegando para utilizar a nossa linha de bonde. Além do preço da tarifa aqui, a gente tem a quantidade de veículos. O jogo já vai calcular a quantidade de veículos baseado no comprimento da sua linha. Então, se a gente olhar aqui o comprimento de 4,2, ele atribuiu 3 carros. Você pode aumentar ou diminuir, depende da quantidade de pessoas utilizando a sua linha de bonde. Você vai verificar e vai começar a reparar, por exemplo, quando tá vindo um bonde aqui, vamos procurar ele na nossa cidade, ele tá nesse local aqui, ó. O bonde para nos semáforos iguais os carros, tá? Ele vai usar o mesmo sistema aqui, mas o bonde cabe 240 passageiros. Então, se você quer ver se está tendo muito carro ou pouco carro, dê uma olhada se não está lotado. Se tiver lotado, quer dizer que você está com pouco carro naquela linha. Coloque mais um carro para que você consiga ter mais pessoas utilizando aquela linha. Se está muito vazio, ou a sua linha não está eficiente, não está tendo uso, ou está com muito carro. Então tem que dar uma olhada. Então, ó, nós já temos uma quantidade de pessoas usando a nossa linha de bonde aqui. Mas o que é válido comentar aqui? Nós fizemos uma linha que a pessoa daqui ela consegue sair somente nesse sentido. Ela é eficiente por estar atendendo todos os pontos de interesse, mas também tem que ver a questão do sentido da linha pelo fato que se a pessoa quer subir nesse ponto e chegar deste lado, ela vai ter que andar tudo isso daqui para chegar nessa região. Então ela vai acabar não utilizando a linha de bonde pelo fato que é mais rápido ela vir andando até aqui. Portanto, seria interessante a gente criar uma linha de bonde no outro sentido também, porque a gente teria um bonde andando deste lado e um bonde andando do outro lado. A pessoa que mora aqui, nesse local, se ela quer vir trabalhar aqui, da maneira que está agora, ela teria que pegar o bonde aqui, andar tudo isso e descer aqui. Se eu gero uma possibilidade dela andar no outro sentido, essa pessoa vai subir no bonde aqui e ela vai chegar mais rápido aqui e vai ser mais interessante e vai gerar um incentivo maior para ela chegar nesse local. Como as pessoas elas dão preferência para vir nos estabelecimentos, nas construções e nos serviços que estão próximo dela, aqui é um exemplo interessante. A pessoa que mora aqui, para ela chegar nessa escola é a mesma coisa. Da maneira que está aqui agora, ela teria que pegar esse transporte público, dar toda essa volta para descer aqui para chegar nessa escola. Ela vai acabar não fazendo isso porque vai ser mais rápido ela vir andando aqui. Se eu tenho uma linha que vem daqui para cá, a pessoa que mora aqui ou até mesmo a pessoa que mora aqui, para ela chegar nessa escola vai ser bem mais rápido, vai ser mais interessante, vai ser mais incentivado ela fazer isso. Então, os dois sentidos de bonde circulando sempre é bem válido. Então, eu vou criar uma linha agora usando o outro lado da rua. E aí a gente vai clicar aqui e vamos fazer a linha ao contrário agora. Então, concluindo a linha, agora nós vamos ter um bonde para ir para lá e um bonde para vir para cá. Essa linha criada, como eu comentei, a gente pode clicar na placa aqui para ver a nossa linha que está passando por aqui. Você pode ver a linha também no panorama de transporte, tá? Você vê a linha aqui, por exemplo, eu quero ver onde está essa linha 1. Você vai clicar na lupa e você vai clicar no ícone, ele vai focar na linha. Se eu quero ver esse ponto, ele já vai para mim lá porque está selecionado aqui, mas vamos supor que não está, né? Eu quero ver qual ponto é esse daqui. Eu clico na bolinha branca e ele foca. Eu quero ver aonde está um dos carros aqui. Eu vou ter que clicar no quadrado ou no ponto que está os carros.
E uma coisa para notar aqui, ó, tá vendo que tem um carro aqui, um carro aqui e um carro aqui. Esse carro está saindo agora. Você vai reparar que esse daqui vai começar a sair e esse daqui também começou a sair. Por que isso? Diferente do trem, que você vai fazer um trem ficar parado atrás do outro e você vai precisar cuidar com o número de plataformas, que é o que eu comentei no episódio anterior, o bonde ele só vai sair de um ponto para o outro só quando aquele ponto está vazio. Então, procurando aqui os bondes, onde eles estão. Aqui, ó, tem um bonde. Tá vendo que tem um bonde parado aqui? Esse outro bonde que está nesse ponto, ele só vai sair daqui quando essa plataforma liberar. Porque o bonde, ele não fica parado um atrás do outro. Eu não sei explicar na vida real por que que isso acontece. Eu imagino que é porque trilhos que levam um bonde, a hora que você dá um sinal que ele tem que sair do ponto A ao ponto B, ele só vai parar lá naquele ponto. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu não saberia explicar o porquê. Se você souber e quiser deixar nos comentários, vai ser sempre bem-vindo. Então, se a gente for olhar aqui um pouquinho, vou até acelerar o tempo. Quando este bonde sair daqui, esse outro vai andar, ó. Esse daqui saiu, liberou a plataforma, agora esse daqui provavelmente vai começar a andar, ó. Feito. Então é só assim que os bondes andam. Quando você recém criou a linha, você vai ver que sempre vai ter um bonde aqui, depois vai ter um bonde parado, um outro bonde em outra plataforma. Com o tempo, esses bondes vão se distribuir melhor, tá? E aí você vai ver que vai ter bondes mais espalhados pela sua rota. No começo é normal ter um parado atrás do outro. Então, da mesma forma que a gente criou essa rota aqui, eu vou criar uma outra rota agora nessa avenida de uma ponta a outra para mostrar uma outra situação. Então, da mesma forma que a gente começa aqui a fazer a rota clicando na primeira placa e seguindo o mesmo sentido da rua dos carros aqui para organizar e ficar um pouco mais legal a sua rota, eu vou criar ela até o fim da avenida. Então, eu vou fazer em todas as paradas aqui. Quando chega ao fim, para concluir essa rota, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer esse bonde, clicar aqui e concluir. Então, o bonde sairia daqui, viria andando até aqui e voltaria até lá. Como é importante a gente criar uma rota nos dois sentidos, nessa situação aqui, por exemplo, o interessante é que quando chegue ao fim, eu já crie a rota voltando. Então, eu vou ter uma rota com a parada dos dois lados da avenida. E dessa forma a gente vai conseguir suprir a necessidade nos dois sentidos. E aí quando chegar no fim, eu não preciso aqui, por exemplo, fazer uma parada do outro lado ali da avenida. Ele nem está me deixando aqui, mas não precisaria e a gente poderia concluir a rota. Então esse bonde ele vai começar aqui, ele vai andar em um lado da avenida seguindo o sentido dos carros, parando em todos os pontos. Quando chegar ao fim, ele tem que retornar para aquele ponto inicial. Então a gente vai retornar do outro lado da avenida, parando com um bonde do outro lado para que a gente atenda o sentido de quem quer vir daqui para lá e também atenda o sentido de quem quer vir daqui para cá. Então, com uma única linha, a gente já atendeu as duas necessidades. A linha, por sua vez, o comprimento dela vai ser maior, não é que o comprimento vai ser somente essa parte aqui, ela vai ser indo e voltando. No tanto que essa avenida aqui, ó, ela é mais curta do que esse trajeto. Mas como essa rota ela vai e volta, se a gente olhar no panorama de transporte, o comprimento dela é bem semelhante a essa rota que a gente criou por primeiro aqui. E aí o comprimento da linha do bonde vai determinar o número de carros também. Então isso também é bem importante comentar. Eu teria a mesma situação aqui quando eu criasse a linha daqui até aqui e criasse a linha daqui até aqui. Ela iria saindo daqui até lá e depois ela voltaria até lá. Então eu vejo essas duas situações para a criação da linha do bonde. Com isso, a gente faz o atendimento de quem quer sair desse trem, por exemplo, quem está chegando e quer vir nessa escola, como a gente atende também as pessoas que queiram sair daqui e chegar no trem, por exemplo. Então a gente atende esses dois sentidos dessa forma. Com isso, a gente já deu início à criação das linhas do bonde. Aí seria somente replicar todos esses conceitos em vários locais. A gente poderia replicar aqui,
faria tudo novo naquela parte, lembrando sempre em colocar pátios de bonde em outras cidades, né? E aí você vai verificando a sua necessidade. Se a gente fosse fazer uma linha de bonde passando pela universidade, a gente teria que trazer esse bonde até aqui, fazer linhas também. Mas eu acho que tudo relacionado à criação de linha do bonde que eu anotei aqui, que eu tenha lembrado, eu já comentei nesse vídeo. Como esse vídeo está ficando bem longo pelo tempo de gravação que eu tenho aqui, vamos fazer essa primeira parte focada bem somente em bondes, para ficar um conteúdo somente relacionado a isso. E no próximo vídeo, aí eu vou comentar dos outros transportes na cidade. Então no próximo vídeo a gente vai comentar de ônibus, de avião e dos demais transportes. Nesse episódio então foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Queria saber se você tem algo que dê para agregar nessa parte dos bondes. Sempre será bem-vindo nos comentários, para mim também estar aprendendo coisas novas e descobrindo outras ferramentas que tem no Cities Skylines. Eu gosto bastante disso. Queria agradecer o seu tempo, sua atenção. Até uma próxima e valeu!